Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no litoral, gravando vários programas para vocês curtirem um pouquinho de arquitetura e design também durante esses dias. Boa tarde para todo mundo e boa tarde, Jaque, tudo bem? Tudo bem, Constanza? Muito boa tarde. Que maravilha, né? Litoral sempre é delicioso, né? Não, e curtindo esse solzinho, às vezes vem uma brisa para nos ajudar, né? E hoje, então, o nosso programa vai ter muita arte e também vamos entender um pouquinho sobre o mundo da arquivologia com o nosso convidado querido, Vinícius Mito. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a tua presença. Gosto muito do programa de vocês, acompanho sempre, é um prazer estar aqui nessa tarde tão agradável. Olha que máximo. Nesse dia tão lindo com vocês. Vamos começar, então, contando um pouquinho a tua formação, a tua profissão, realmente para o pessoal de casa conhecer o que é arquivologia, né? É verdade. É uma área de atuação que poucas pessoas conhecem e que em todos os lugares tem documento. Tudo que é empresa tem arquivo, todo que é lugar tem, hoje em dia, muito no digital, mas também arquivo, né? Também documento, né? Mesmo no digital. E é patrimônio, é história, é jurídico, é administração. Todas as áreas, né, Vinícius? Agora, recentemente, tem um projeto que está muito grande em Porto Alegre, que eu nunca, mesmo atuando há 15 anos na área, eu nunca imaginei que poderia ter documento, que é o arquivo do Rui, estilista. Olha só, que bacana. Então, logo em breve vai surgir um arquivo falando de moda, né, em Porto Alegre. Na realidade, é toda uma compilação de um histórico, seja em qual área for, né? Que é organizacional, exatamente, né, Vinícius? Exatamente. O arquivista, ele a função da arquivologia é justamente dar acesso, facilitar que as pessoas, quem pesquisa ou uma empresa, uma administração que busca, encontre rapidamente as suas informações. Então essa é a principal função do arquivista. E hoje em dia o suporte, onde está registrado o documento, migra. Antigamente a fotografia era de uma forma, hoje a fotografia é de outra. Antigamente o vídeo era de uma forma, a gravação era de uma forma, hoje em dia é de outra. Mas ainda se mantém, se registra as coisas basicamente os mesmos tipos de registro, mas eles vão migrando de suporte com a tecnologia que vai avançando. Claro. Né? E o arquivista tem que se atualizar. Claro, e essa questão da importância e do cuidado de preservação, né? Exatamente. Quando é que, então, um documento se torna realmente histórico? O documento nasce por uma necessidade administrativa. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, uma criança nasce, vão registrando a vida jurídica, a vida médica dessa criança e vai surgindo os documentos. Claro. Com o passar dos anos, aquela criança se torna um profissional, se torna uma pessoa proeminente e, eventualmente, aqueles documentos que eram de uma pessoa, registros civis de uma pessoa se torna importante. Então, o RG do Getúlio Vargas, por exemplo, se torna muito importante por cada pessoa. Claro. O meu RG, não. Como assim? O meu RG não, mas aí se torna histórico pela pessoa. Claro. E no âmbito de uma empresa, a planta, por exemplo, as plantas, estamos aqui num programa de arquitetura, Claro. As plantas de uma empresa têm dois caráteres. A questão jurídica, porque tem uma responsabilidade técnica. Sim, com tem certeza. uma anotação de responsabilidade técnica em cima daquele documento e, eventualmente, o prédio pode se tornar histórico. Com certeza. E aí aquela planta tem duas funções. E tu sabes que qual a forma correta de organizar essas plantas no escritório de arquitetura? Porque geralmente as plantas estão sempre dobradas. Exatamente. Dobradas, papéis têm fibras. Então como que na realidade é o mais correto? O ideal, o mundo ideal é a mapoteca. É aquela plana que tu abre e deixa o documento sem quebrar a fibra, do papel. Né? Esse é o mundo ideal. A gente tem em Porto Alegre algumas mapotecas, especialmente em órgãos públicos, né? Secretaria de Obras. Dentro de escritório é mais complicado. E é muito grande. Antigamente a gente tinha os canudos, exatamente, né? Porque daí era justamente, tu circulava. Que era muito prático. Era prático. Eu permaneço achando que ainda vale. Sim, o problema é o condicionamento, o lugar no escritório
escritório para deixar todos esses projetos, né? Porque é muito projeto, é ser Claro. muito canudo, daqui a pouco é uma parede inteira de Só canudos. o volume Sim. dos canudos já faz. Ah, bom, dá pra criar uma decoração Eu com também isso, olha. acho, eu também Olha, acho. dica. Está dita a dica. É, Eu também exatamente. acho, porque o canudo, ele é barato. Sim. Ele é barato, tu pode fazer colorido, tu pode fazer diferente. Personalizar, Claro, customizar personalizar. e deixar um clima legal pra ir Dá arquivando. um clima. E tem tudo a ver com arquitetura. Com Claro. Tem certeza. tudo a ver. Hoje em dia está muito no digital. E as pessoas estão... Eu estou percebendo que tudo digital, os documentos digitais, né? Tu já faz o projeto tudo no sistema, né? Sim, Mas ao mesmo tempo... mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas gostam de Olha, tocar eu sou no papel. muito suspeita, porque eu estou falando aqui, meu escritório tem vários canudos. Tem Viu? várias pranchas dobradas Claro, também, claro. obviamente, assim como tem dentro do CAD. Mas pergunta se eu coloco fora aqueles projetos antigos de Vai, canudos. tem um A apego Constança assim, sabe. ó. Só eu sei. Só eu sei. Porque, na verdade, tem muita coisa. Tem coisa em canudo, tem coisa dobrada, em gaveta, em caixa. Tem coisa que está no computador, outras estão num HD externo. Justo. Tem vários espaços, mas tudo é documento. Exatamente. Tudo é documento. Que Tudo é importante. documento. Agora, imagina o grau, realmente, que nem tu falaste, da responsabilidade técnica, né? Dentro de um escritório de engenharia, que foi feita toda a construção com estudos, com projetos estruturais, e vá que dê algum problema sério, como vira e mexe, né? Vira e mexe, Não, a gente já vê. a gente ouve algumas situações, caídas de marquise. Sim. Então, tu tens documentos, se aquilo realmente foi fiscalizado na época, se tu tens papéis que provem algumas coisas ou não. Ou né? se aquele projeto daquele arquiteto, por exemplo, foi a partir de uma licitação. Ele foi contratado para fazer, ganhou uma licitação numa prefeitura, num órgão, para fazer um projeto municipal e tal. Sim. A responsabilidade, ao mesmo tempo que tem essa responsabilidade que vincula muito com o jurídico, né? Sim. Ela tem a responsabilidade no futuro. Porque, Com eventualmente, certeza. esse arquiteto pode deixar uma marca muito grande. Sim. É verdade. Uma marca muito grande naquela localidade, né? Então, como sociedade, É aquele fundamental. documento é fundamental. E até vou te dizer o seguinte, né? Agora vem vindo as minhas lembranças, porque esteve nas mãos do nosso escritório várias plantas do arquiteto famosíssimo em toda a parte do centro de Porto Alegre, do Margs, ali do prédio dos Correios, porque houve aquela questão da Bienal. Sim, sim, sim. E nós trabalhamos toda a parte de comunicação visual naquela região, e eu tive Sim. a honra de abrir aquelas plantas do Santander na Também minha deve mesa. ser uma Ai, emoção, quase né? tive um ataque. É uma oportunidade única na vida, né? É porque são documentos que contam a história da Contam a cidade. história. Exato. Não é só o prédio. O prédio é um ponto daquela, mas é a sociedade ao redor. A história que circula naquele ambiente. E assim como a edificação, tem muitas que são tombadas, né? Patrimônio histórico. Exatamente. Tem como um documento também ser tombado como edificação? Isso é muito interessante falar, Constança, a tua pergunta é muito boa. Porque quando a gente está falando de prédio, a gente sempre imagina, esse prédio é tão importante, vamos salvar esse prédio, Sim, vamos claro. precaver. E o documento também pode fazer. Ah, legal. Tanto público quanto privado, as Sim. empresas privadas ou que querem organizar seus arquivos e querem, por exemplo, receber fundos de estatais, Aham. participar de editais, por exemplo, Os elas podem documentos. se habilitar junto ao Arquivo Nacional, fica no Rio de Janeiro, é vinculado ao Ministério da Justiça, podem se tem todo um trâmite e receber um documento que diz que aquela documentação é de caráter importante, seja público ou privado, que é uma legal. forma de tombar Claro, aquele ver. documento, aquele conjunto de documentos daquela instituição pública ou privada, para justamente fomentar um selo em cima daquele arquivo, que pode legal. gerar mídia, Sim. pode gerar possibilidade de patrocínio, pode Claro. gerar editais de fomento, né? Eu até não sei se eu vou falar algo errado aqui, mas provavelmente no Hospital Psiquiátrico São Pedro, eu poderiam acho que fazer. eu não É. sei se já não tem, entendeu? A Santa Casa de Porto Alegre é uma instituição privada, né, com funções atendimento ao público, né, via SUS, mas o arquivo da Santa Casa é riquíssimo, porque a Santa Casa é bicentenária. Imagina. E aí toda a documentação ainda da época dos escravos está lá, tanto dos livres, negros e escravizados e libertos, quanto dos brancos. Olha então, só. as Que legal. enfermarias, as doenças
arquivos. Então é toda uma análise. E está na Santa Casa e é privado. Olha Está só. muito bem organizado, é o Centro Histórico Cultural. Que bacana, né? Então não é somente aquela coisa administrativa. Claro que Sim. não. Que a gente É, normalmente é pensa verdade. que o arquivo é aquela coisa guardadinha, escondidinha, mas a partir dali tu acha Tem um várias mundo, joias. né? Claro, Várias com joias. certeza. E Vinícius, a gente está falando muito sobre a arquitetura, né? Mas essa parte de arquivos e documentação também pode ter em qualquer área, mas precisa ter uma análise antes para ver a forma correta de armazenamento? É, exatamente, qualquer situação. O ideal do arquivista é trabalhar com a produção dos documentos. Trabalhar junto com a administração para evitar que se produza demais, porque hoje em dia tu pode produzir muito documento, quando Claro. tu vê, não precisa. Sim. Né? Claro. Focar numa gestão documental para que se produza aquilo que é de fato, ou caso Seja necessário. que seja necessário, e ao mesmo tempo já prever situações de tem coisas que podem ser eliminadas, que a legislação claro, permite. sim. Claro. Tem coisas que são de caráter cultural, histórico. Então, ao mesmo tempo que a função do arquivista é trabalhar com essa gestão documental como um todo, desde a produção. E como é Muito que legal. acontece em relação à conservação, falando dos papéis mesmo, né? sim. Como em termos de climatização, se tem que ter um ar-condicionado contínuo. Não, como claro é que precisa de um acontece profissional isso? para ter todo esse Específico, amparo e tal, mas tem lógico. alguma dica que a gente possa dar para as pessoas que têm esse olhar como algo importante, Eu né? vou de contar cuidar? um case que está surgindo aqui neste município, inclusive, em Xangri-Lá. Xangri-Lá está projetando um novo espaço da Câmara Municipal e eles nos contrataram justamente para orientar na área do arquivo, mas para trabalhar junto com o arquiteto e engenheiro que vai ser contratado para que o espaço seja projetado de acordo. Então eles fizeram 2 contratos. Eles querem fazer uma vez só a obra para que não ocorra problemas mais adiante. É um município jovem. Sim, com Xangri-Lá certeza. tem em torno de 30 anos de emancipação. Então é um município bastante jovem. Então esse tipo de coisa é muito importante. Desde a circulação do ar, Claro. da parte de iluminação, a luz incandescente, né, muito forte em cima ou não, a posição da construção, da posição das portas, aberturas, janelas. Nós temos aqui a questão da maresia, Aqui né? tem a maresia. Aham. Importantíssimo Eu isso. no auge da minha soberba, achava que sabia tudo, né? Cheguei para fazer a consultoria no município de Xangri-Lá e falava assim, não, porque não pode, porque estante de madeira não pode, tem que ser estante metálica, né? Aquela inoxidável, porque aí tu compra uma vez só, não tem problema, tu passa um pano, tá resolvido. Só que, Aí a né? moça olhou para mim, a servidora da Câmara, falou, não, aqui o aço, ele não é inoxidável. Aqui tem maresia. E aí me Caiu a ficha, claro. um balde. Esbuteado Não sei, bolso. não sei de nada, é outra realidade. Tem Não, mas que pra fazer tu aquela ver- pesquisa, né? Não sei de nada, tem que começar do zero. Claro, vamos, mas vamos assim, ó, embora. parabéns então por essa conquista. Tu verdade, vai trabalhar parabéns. dentro da Câmara É, Municipal. um olha só. ano agora dando orientações da Câmara. Que Top bacana, demais. parabéns. E vai Gente, ter uma obra. Ó, sim, não, isso é bacana Viu também só? da gente ficar ligado, Vai viu, ter Jaque, uma pra gente obra, vai mostrar ter um uma legal obra. também. Eu vou aproveitar e chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conversando com o Vinícius. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a arquitetura e design de hoje, nesse clima litorâneo, nesse calor, nesse verãozinho de 2020 maravilhoso, né, Jaque? Que delícia. Tô Que louca pra dar delícia. um banho de mar ali, hein? É que assim, a gente vem, faz o programa e depois põe biquíni, entendeu? Essa que é a parte gostosa de estar na praia trabalhando, né, É Jaque? isso aí. Trabalho com lazer e lazer. É verdade. Estamos conversando aqui com Vinícius Mito, nosso querido amigo, que está contando um pouquinho sobre a sua profissão. E Vinícius, eu tenho uma pergunta que a gente ficou super curiosa aqui no intervalo comentando, que as pessoas hoje têm esse caráter de colocar tudo digitalmente, os documentos, né? Mas lembrando da importância dos documentos físicos também na hora de, por exemplo, pedir aposentadoria. A vida hoje em dia está no digital. Tudo a gente pede por aplicativo, tudo a gente salva no celular. Se levam o celular da gente, a gente está Ralados, complicado, vai né? Tudo. Vamos botar tudo na nuvem, né, gente? Já fica a dica. E aí aquela coisa, o que eu posso escanear, posso digitalizar, posso salvar, como é que eu faço? As empresas, as pessoas físicas, as instituições públicas, elas podem trabalhar com a digitalização. A digitalização ela serve para dar muito acesso rápido. Rápido, né? Tem Rápido, esse tu manda caráter. rapidamente as informações. Aham. Porém,
nós não temos ainda uma legislação que garanta que o documento digitalizado substitui o original. Sim. Essa é a questão. E não é uma questão do Brasil não fez a lei. Não há tecnologia que garanta que essa digitalização hoje vai ser acessada daqui a 5 ou 10 anos. Sim. Então, olha como, apesar de eu ser bastante jovem, eu tento manter a juventude, mas a microfilmagem permanece ativa nesse sentido, porque o microfilme é estável. Então, os bancos permanecem microfilmando os contratos, justamente como antigamente os cheques e tal, porque a legislação e a tecnologia é uma só. Sim. Então, no mundo inteiro, a Austrália e o Canadá são países mais avançados na área do documento digital. Ainda a gente não pode substituir o original só porque a gente escaneou. Então eu sempre brinco, né? Quem quer escanear sua carteira de trabalho e botar fora para se aposentar com um pendrive no bolso ali, não vai ter como. Funcionar, o INSS não vai te aceitar. Eventualmente algumas partes da justiça já estão indo para o digital, mas outras não estão ainda. Sim. Então a sociedade ainda está avançando nesse sentido. A gente ainda está muito apegado no papel. Sim. Parte muito forte ainda no papel. Muito bem, mas agora então nós vamos falar sobre um outro viés do Vinícius, né? Que ele está sempre atuante nas redes sociais, escreve em jornal aqui do Litoral. Sim, gente, olha que legal. Sim. Ele tem uma coluna aqui no Jornal da Praia. De variedades, né, Vinícius? Exatamente. Inclusive essa coluna a gente está falando sobre arquitetura e artes plásticas também a gente está falando essa semana. Tipo, o que acontece por aqui, né? E é uma coluna do ano inteiro, viu? Ai, que legal. Não é uma coluna de veraneio. verão. Não é uma coluna de veraneio. Tem que estar ligado em tudo que acontece, Quero ver o Vinícius segurar a coluna em agosto. Setembro ali, com julho. certeza. Vinícius sempre tem pauta. Isso que não falta, meu bem. Uhum. Mas me conta como é que é essa tua experiência de estar com uma coluna própria tua no jornal, de tu poder realmente trazer essas novidades e tudo. Foi bem bacana. Eu recebi o convite do jornal Matéria de Capa, aqui de Xangri-Lá. Ele cobre Capão, Xangri-Lá até Tramandaí. Ele é 4.000, a tiragem de 4.000 edições semanais. E é uma experiência diferente, porque eu vim do digital, né, Constanza? Sim. Por isso a minha pergunta, assim, de realmente como é que é essa experiência, porque o digital ali é muito também da questão do momento, né? A gente tá sempre postando coisas do momento, E o jornal também tu tem que dar uma pensada, uma pesquisada. O papel tem peso, né? A gente fica pensando assim. E foi muito engraçado que no supermercado, esses dias aqui na praia, eu tava vendo senhoras pegando o jornal e lendo, e eu olhava assim, quieto no meio dos corredores, e ficava pensando: gente, eles estão lendo a minha coluna, ela vai levar para casa o jornal. E aí eu ficava pensando, porque quando é no digital, tu pode ter 2.000 acessos, mas é um monte de carinha ali, e aí tu fica pensando assim, bueno. Será mas quando que realmente aprenderam, né? Ou só passou conteúdo, o dedo. Ou só passou o dedo. Só passou o dedo. É interessante, está sendo uma experiência nova, eu acho bacana. E vamos se espraiando. Vamos me conta mais esse teu viés do Baguri. Conta como é que surgiu isso, porque esse rapaz aqui não sei nem quantos mil seguidores tem, né, gente? Então, assim, eu tô curiosa para entender como é que foi o início disso tudo. Eu resolvi um dia ter um blog, e blog mesmo, até hoje eu tenho um blog. Ele é atualizado no mínimo 3 vezes por semana, com notícias. Ele é um repositório de informações, ele está muito bem ranqueado no Google. Os guris que trabalham com tecnologia comigo são maravilhosos. Eles ranquearam muito bem no Google. Quando alguém pesquisa alguma coisa sobre determinada situação em Gramado ou no litoral, o meu blog aparece no mínimo na 2ª página de pesquisa do Google. Então tá bem legal. E surgiu de uma forma divertida, entre amigos, que todo mundo me perguntava: Vini, me diz onde Vini, tu tá sabendo de alguma coisa de uma festa? Vini, me fala onde que é o sorvete mais gostoso. Vini, qual que é a marca de cerveja aquela artesanal, que não sei aonde. Ou seja, aí eu ficava, super formador de opinião, né? Com certeza. Eu ficava falando pros meus amigos, mandando mensagem o tempo inteiro. Falei, gente, eu tô perdendo tempo. E dinheiro daqui a pouco. Tempo e dinheiro, exatamente. Tempo é dinheiro. É verdade. Aí eu ficava pensando, gente, eu tenho que me organizar, porque eu fico respondendo um por um. Gente. Eu vou ficar postando no Face. Eu falei, não, mas vai ficar feio meu Facebook. Cheio de informações. Faz um portal que reúna tudo isso, né? Eu lembrei que a palavra que eu mais falo desde criança, são 2 expressões que eu mais falo desde criança, desde quando eu aprendi a falar, é baguri. Baguri. Sim. O tempo inteiro é baguri.
desde sempre, bem porto-alegrense. Bem porto-alegrense. Amigo, querido amigo. Eu chamo meus amigos de queridos amigos desde o pré-escolar. Então eu sempre falo isso. E aí eu falei, não, mas um site chamado Querido Amigo não é legal. Falei, baguri. Claro, baguri. Já faz todo esse link Tem com tudo história, storytelling, contando tem tudo a ver, tudo a ver. Que E aí legal. lá a gente fala de cultura, de entretenimento, do que tá rolando em matéria de gastronomia. Hoje em dia tá um portal de variedades. Sim. E aí a coluna tá surgindo nesse sentido. Eu comecei como cultura, eu fui conselheiro municipal de cultura, estadual de cultura, fui conselheiro federal do Ministério da Cultura também, na época que tinha Ministério da Cultura. E aquele monte de informações que eu recebia se perdiam. Porque eu não conseguia. Hoje em dia eu consigo canalizar no meu espaço, né? Nos meus espacinhos. Então, Que bacana. e assim eu conheci. Jaqueline, Constância. Assim eu conheci. Porque Queridas esse amigas. rapaz também está muito em eventos sobre arquitetura e design, né, Vinícius? verdade, Tanto no verdade. litoral quanto em Porto Alegre, a gente sempre encontra ele. É verdade. Não, e agora tem até uma novidade, né? Vou dar um spoiler aqui, mas vai ter que ser um spoiler muito rápido. curto, Sutil, muito sutil. Porque semana que vem teremos um bloco falando somente disso, né? O Conta aí. baguri se espraiou. Se espraiou. Foi pro jornal, matéria de capa. Agora tem um bloco de carnaval na grade oficial do município. Opa! Uau! Na grade oficial. Eu passei por uma seleção. Que responsabilidade, hein? O credenciamento no município é uma coisa que muito me honra e vai ser um prazer contar tudo lá pra vocês. Aí sim, tu vai, falar tudo dos mínimos Vou levar o detalhes. material lá, levar uma turma animada lá pra Bacana. Boa, pra conversar vamos adorar. contigo. Vamos adorar ter esse clima de carnaval, que estamos em pleno fevereiro, né? Um pouco tá É chegando verdade, aí. é verdade. E os blocos de rua estão muito fortes, né? Tá organizado, mas tá muito forte. Então, eu sempre digo, eu sou muito polivalente, né? Tenho essa área muito forte da arquivologia, eu trabalho há 15 anos nessa área. Já trabalhei em estatal, agora estou consultor independente, leciono, sou professor, leciono à noite. Ai, que legal! Leciono num curso técnico. E ao mesmo tempo tem esse lado cultural do Que blog bacana. que me permite. Meu pai que brinca sempre. Como é que eu aguento, né? Minha casa é mas hotel. a seriedade e a questão do lazer, da alegria, andando A vida junto. tem que ser leve. Unir no útil ao agradável, A vida né? tem que ser leve, né? com Não dá para ter uma vida... Eu penso assim, a minha filosofia de vida, não dá para ser uma vida completamente dentro do quadradinho, né? Claro. Eu acho que a gente Nada tem como sair da caixa, né? E aí o meu lado que eu me divirto e faço amigos, conheço pessoas, vou a lugares, é o blog. Que agora é um bloco, então eu confundo. Eu não sei se eu falo bloco ou bloco, aí eu me embanando todo. Daí me conta assim, temos essa novidade, claro, do Sim, bloco de sim, carnaval, mas tem algum outro spoiler para o próximo ano, alguma coisa futura, alguma No segundo ideia? semestre, vale? Claro, Vale. no próximo ano não, né, Constança? Estamos iniciando Já estamos em 2020, Deixa eu a pessoa teve corrigir. um branco agora. Não, É o 2020. calor. É o É calor. o calor dessa tarde. Na verdade, no segundo semestre, a minha ideia... O blog tem 5 anos, vai fazer 6 em 2020, né, no ar. Então, as redes sociais, enfim. E eu projetei para ter o bloco de carnaval logo no começo do ano. Né, Claro. E acabei conseguindo ser selecionado. Eu fazia questão que fosse oficial pela prefeitura. Sim. E o segundo semestre, que esse é o spoiler, Boa, Constança, gostamos. é muito famoso, né? As feijoadas que se fazem, né? Vários colunistas, formadores de opinião fazem feijoadas em várias partes. Eu faço diferente. Eu fico pensando, eu levei 5 anos analisando o que eu faria diferente. Eu vou fazer a lentilhada Olha, do mito, que inovando. é Ele o sempre alimento que eu inova. mais gosto. Boa, não, mas é arrasou. lentilha. Arrasou. Então, feijoada todo mundo faz. É então, verdade. um monte de feijoada festiva e eu vou fazer a lentilhada do mito Boa. no segundo Tem semestre. até nome, Constança. Arrasou. Lentilhada Tá do tudo mito certo. no segundo semestre. Porque é um alimento que eu gosto muito, lentilha, e fazer uma coisa com samba, com festa, com Bacana. caipirinha, com E drinks lentilha- bonitos. E lentilha já lembra, né? A festa de final do É. ano, tem É. toda uma simbologia por trás, verdade, indo é para a verdade. parte legal, feliz, né? verdade. Então tem tudo a ver. Esse é meu projeto para o segundo semestre. Top, arrasou. Fazer em muito Porto legal. Alegre num salão de um hotel.
Boa, Bacana. arrasou. Parabéns. Essa é a ideia. Então tá, parabéns pelo teu trabalho. obrigado, Muito muito obrigada obrigado. por ter topado vir aqui conversar conosco. Adoramos Já te estávamos receber, né? tendo que Constância? arranjar um tempinho na agenda, tanto tua quanto nossa, mas deu certo, né? Não, No eu final das contas. fico feliz que as duas estão aqui comigo. Claro. Minhas queridas amigas que eu gosto tanto. E é um prazer estar com vocês, ainda mais no litoral, né? Vocês vieram pro Nesse litoral. clima gostoso. Muito legal. Esse canto aqui é um canto que eu vou bastante. E é muito bom ter amigos e aproveitar essa tarde agradável. Muito bem. Beleza, obrigada. Nos vemos então, próxima vez, no estúdio em Porto Alegre, para tu conhecer aquele estúdio também. Exatamente, quero conhecer. Boa. Boa. Boa, obrigada. Gente, então, vamos chamar um rápido intervalo. Lembrando que o oferecimento da Fruta da Serra é integral, natural, super gostoso para esse verão. E também da Corsã. Corsã e você compartilhando esse verão de 2020. Segura aí que na volta do intervalo vamos ter uma nova convidada para conversar aqui conosco. Até já. Voltamos com a arquitetura e design de hoje, nesse clima tropical que a gente gosta e que eu venho enfatizando muito bem aqui, porque é tão gostoso, ainda mais aqui no Bali High, com essas frutas maravilhosas, esses drinks, ó. Que aqui o pessoal não brinca em serviço, né, Jaque? Não, atendimento é nota 10 e olha a beleza, né? Mais tropical que isso, impossível. É verdade. E aí, falando sobre arte, cor, agora sobre esses nossos dois blocos, esse assunto principal sobre arte, né? O que nos move realmente. E a nossa convidada super especial, então, é a artista plástica Adriane Krimberg. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Minha querida colega, que antes de ser artista, aliás, né? A arquitetura tem o quê de artista, Claro, né? Mas ela é verdade, arquiteta. é verdade. Foi minha colega, querida. É prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. O trabalho de vocês. Estava precisando, estava faltando um espaço desse na TV, né? Pois é. Muito legal, parabéns. Obrigada. Estamos adorando, né, Jaque? Sim, legal. com certeza. Adri, como é que seguiu? Em que momento impulsionou isso? Tudo é arquitetura, trabalhava muito com interiores também, né? Minha história é a seguinte, eu, na verdade, me formei na Ritter, arquiteta, e fomos colegas, né, querida? Claro, sei bem, há quantos anos ralamos atrás. juntas. Aham. E o que aconteceu foi o seguinte, eu resolvi trabalhar, como todo mundo, como eu entrei no mercado de trabalho, o que aconteceu? Cada vez mais pessoas me pediam design de interiores, design de uma época que nem se fazia, não tinha nem casa-cor, nada aqui. Sim. E foi naturalmente, foi por esse lado, enfim, fui muito feliz do que eu fiz. Mas, paralelamente, eu sempre quis trabalhar com arte. Eu tinha vontade de ser artista plástica, mas aquela história que a família fala, tu não vai ganhar nada com isso, não é legal. Sim, sempre tem um pré-conceito de início, né? e Infelizmente. A gente tem que ser feliz, Claro. lógico, tem que ter pé no chão, mas enfim. Aí o que eu fiz? Comecei aos pouquinhos, fui para o ateliê livre, porque graduação em arte eu não ia fazer. Aham. E aí eu resolvi, vou continuar trabalhando e comecei a trabalhar assim, o que eu posso fazer? Fui para o ateliê livre fazer o curso introdutório, onde eu aprendi várias técnicas, desde desenhar, a pintura, acrílica, gravura, e o que me apaixonou mais foi gravura, né? Mas enfim, eu tive que parar, né? Enfim, por causa do trabalho, não dava para levar em paralelo, ou uma coisa ou outra, e eu parei. E 10 anos depois eu voltei para o ateliê. Mas aí, nesses 10 anos eu já estava com uma outra cabeça, Sim. outra fase profissional, aí eu já pude diminuir um pouco o meu ritmo. Sim. E resolvi, vou focar nisso. E começaram a aparecer oportunidades de expor, oportunidades Que legais, legal. que as redes sociais, inclusive, Ajudam proporcionam, muito, né? muito, é impressionante, gente que te convida do outro lado do mundo, assim, tive oportunidades maravilhosas de colegas, de pessoas que me convidaram, viram meu trabalho, Bienal de Araraquara, fui convidada para Olha que participar. legal. Um projeto também em Brasília, de marcadores de página, que cada artista do mundo inteiro tinha que Olha que mandar. legal. A Fundação Benetton também, eu tive através de uma colega um convite, mandei um trabalho que está lá na Itália, foi exposto. Que bacana. É assim, E o bárbaro. legal, né, é que assim, ó, tu é a quarta arquiteta próxima das minhas relações que migraram para essa parte de plástica aqui, de artes, né? Não tem como, né? A gente gosta disso. Tá na veia, legal. tem que seguir o sonho, né? E faz parte, assim, da formação do arquiteto, né? Arte e tecnologia, né? Uma coisa apaixonante, É né? tudo junto, Tudo né? junto. Verdade. Mas aí chega uma hora que
tu quer fazer outras coisas, né? Eu sou meio inquieta, assim, meio ansiosa, eu gosto de testar coisas novas, então eu disse, eu vou para esse caminho, vou focar, e já que está aparecendo tantas oportunidades, por que não, né? Que bacana. E nessas coletivas também o que se aprende, né? Com o trabalho dos outros muito. profissionais. Compartilhando conhecimento, informação e técnicas também, né? Muito legal. Isso aí, isso é o que dá assim aquele valor pro teu trabalho também, porque esse compartilhar e participar no ateliê com os colegas é uma lição de vida também. É uma lição, é uma aula, né? Eu ia dizer, ela supre também muitas vezes um curso, porque tu tá compartilhando, tu tá entendendo a técnica feita pelo teu colega, o que ele quis expressar e tirar as tuas conclusões, que a gente sabe que a arte é isso, né? Cada um tem o seu olhar. Às vezes o artista faz alguma coisa, a pessoa interpretou outra coisa, mas enfim, né? É isso que... Mas isso é legal, isso é legal, fato. porque isso aí agrega, né? Agrega e faz um burburinho e, enfim, o trabalho é para isso mesmo. Não, porque senão, se fosse tão escrachado que o artista coloca, cadê o pensamento de quem lê a obra, né? Eu acho que esse exercício é importante mesmo. Muito bacana. E Adri, conta pra nós, assim, as tuas técnicas, né? Porque enquanto isso, a gente vai mostrando as fotos, né, claro, Constanza? vamos passar aí para vocês conhecerem um pouquinho mais dessas técnicas e dos materiais que a Adriane utiliza. Eu me introduzi na litografia, né? Lá no Ateliê Livre, né? Comecei a fazer e me apaixonei, né? Porque quando eu fiz o introdutório, eu fiz pintura, as pessoas me dizem, por que tu não faz pintura? Por que tu não trabalha com cor? Mas eu adoro preto e branco, entendeu? Gosto de cor, mas assim, cada um acha o seu caminho de expressão, o seu caminho e o seu canal para se expressar. E a sua identificação também, né? E a gravura eu adorei, porque a gravura tem muita técnica. Sim. Gravura tem a ver até com o nosso trabalho. Tem uma coisa assim que nem muitas pessoas conseguem seguir adiante, porque tu tem que trabalhar na pedra, que é aquela superfície, desenhar com material oleoso, né? E depois tu tem que fazer vários preparos durante várias semanas para aquela imagem ficar, entendeu? Fixada, como se faz na tela de serigrafia, né? Mas é um processo bem assim, primitivo, trabalhoso. Primitivo, e o tempo é o que colabora para fazer tudo isso, né? E então, o tempo e o registrado. material. Porque a pedra, às vezes tu desenha alguma coisa, coloca coisas ali, mas o resultado, às vezes até o calor, se está muito interfere, quente, né? Na hora de imprimir, tudo isso pode dar uma diferença no teu trabalho. Então, assim, nunca é tem um toda processo... uma parte técnica muito... É legal, tu vai fazer aquela parte técnica, mas tu não garante que 100% daquilo, porque tu está trabalhando com material natural. Claro. Né? É verdade. Que bacana. E tu tens um ateliê? Eu tenho em casa um ateliê, né? Mas litografia, Uhum. por exemplo, como precisa de muito material químico, essas coisas, a gente tem que trabalhar num lugar que tenha tanques. Sim. Então tem que ser no Ateliê Livre, né? Que é um espaço maravilhoso, que lá aprendi demais. Bom, né? Não preciso falar. Bom, tem uma grande amiga minha que dava aula, a Marilice Corona. Ah, maravilhosa. Sim, Maribom. Uma querida também. Uma amiga da adolescência, uma querida. Quem me introduziu na arte mesmo, eu vou te dizer, foi a Miriam Topolar, que me convidou para ir para lá, que eu sou grata por ela, porque ela me deu oportunidades assim, maravilhosas. Amo o trabalho dela, já gostava antes. E foi incrível, assim, e continua, né? A gente nunca termina. Sim. A gente nunca termina, a gente está sempre atrás, sempre fazendo coisas novas. E buscando também essas novas tecnologias que vêm surgindo, né? Mas legal. Eu vou te dizer que eu não sou muito da tecnologia na hora de fazer arte, eu gosto de botar a mão na massa. Mas isso é muito bacana, né? Tá ali introduzido. Coisa digital. Olha só, tem algumas imagens aqui que a gente poderia mostrar que a Adri trouxe. E que é um encanto, né? Além das imagenzinhas que estão mostrando aí, né, Constanza? Já olha deve ter só que bacana. Adri, vai nos contando, assim, de algumas dessas técnicas. Isso é uma gravura com linóleo. Na verdade, eu quis trabalhar em casa com material reciclado e que eu não precisasse trabalhar com coisas muito químicas. Então, é tinta à base de água, nada que polua o meio ambiente. E é uma linóleo, como eu te falei, um material de piso. De piso, Paviflex, que foi usado. É bom que o escritório de arquitetura sempre tem alguns resquícios e... Tinha. Mas tu tinha. Sim, porque até hoje me mandam. Eu acho legal porque sempre é dado um outro uso. Por exemplo, já que nós estamos reciclagem, vamos falar, reciclagem. Né? A Constanza mesmo foi autora de uma coleção de acessórios
com legal. resquícios que bacana. de materiais, Que né, bacana. de amostras que vai ficando no escritório e ela foi fazendo uma utilização. Claro, né? eu acho que a gente tem esse Pode material, a virar gente pode assim. aproveitar e dar um novo uso, né? É. Não simplesmente descartar, porque descartar por descartar não faz sentido. Claro, né? não faz sentido. É que eu estava em casa, eu acho que deve ter acontecido contigo a mesma coisa. Eu estava em casa olhando todo aquele material que eu tinha de arquitetura que estava sobrando, as Sim, amostras. para dar um... Isso aqui é litografia, ó. Pode ver que é um pouco diferente. Sim. Ó. Sim. Mas o que eu mais gosto de gravura é isso, que tu pode trabalhar com... E caneta Bic. Caneta Bic. É. Adri, essa aqui. Essa aí é o que eu estou te dando de Ai, olha, ganhamos aqui de presente. Essa Olha que lindo. participou do salão do Ateliê Livre, né? Que legal, Foi muito selecionada. Que lindo. É. Que técnica é essa aqui? Essa é litografia. Essa também E a é. litografia te permite isso. Ó, como é um lugar plano, é como se fosse desenhar numa tela. Claro, Sim. entendi. Entendeu? E que na realidade nós falamos em canudo, né, Constanza, no bloco anterior. Canudo E, tá aqui, e tá ó. aqui, ó, Essa num aqui, tamanho. ó. Aquela ali tá num tamanho aqui. aqui, ó, guardadinho. Essa é miniatura. Ai, amei. Essas aqui Obrigada. também foram litografias, ó, essas pequenininhas. Isso foi na época da Copa, que eu andei fazendo alguma coisa para a Copa, que nós temos um grupo lá no Ateliê Livre, né, o litográfico, e a Aham. gente fazia assim exposições coletivas, escolhia um tema, e aí é interessante porque cada um tem uma técnica, um jeito, Sim, exato. Sim. é um jeito de falar daquele assunto. E na realidade, é como tu disse, tu Essa é adora linda. a questão do preto e branco, mas nessas aqui, por exemplo, tu deu um Esse azulado, eu tem algumas trabalhei- nuances, né? Esse eu trabalhei a tinta. A tinta Aham. foi de outra cor, porque tu também pode pintar. Tu não precisa fazer só preto e branco, Claro. pode Sim, trabalhar. sim. É trabalhoso fazer mais de uma cor, Sim, né? Mas claro. enfim, tu pode também colorir depois. Uhum. Essa aí Ah, aqui também. tem uma que Aqui já é também, colorida, essa ó. é colorida, essa aqui é linóleo. Essa Que é um legal. linóleo. Também feito com... Pode ver pelo tamanho, tu pode ver que são as amostras de Paviflex, Aham, entendeu? que interessante, né, É, gente? Eu fiz também umas... tem mais outra colorida aqui, ó. Essa colorida aqui. Vamos ver. Essa aqui foi na época da Copa, ó. Essa aqui é a bandeira do Brasil. Aham, e tem que o tatu legal que no ficou. meio, porque é o símbolo do Brasil, né? Ó, Essa em duas Bem cores. interessante. que bacana que ficou, né? É. Eu gosto de trabalhar assim, com movimento. Aham. E na realidade, o que que ocorre? Tu chega a fazer um croquisão antes, um estudo Sim. geral? Sim. Ou tu já começa a tua arte pronta ali na hora? Não, muito papel antes, que nem arquitetura, né? Faz Aham. muito RAF, muitas... Sim. Sim, Daí solta com mais vai liberdade soltando. as Croquis ideias. inicial, vamos dizer, né? É. Aham, E que aí bacana. vai indo, tu vai soltando e aí de repente começa a surgir assim, essa história da mão. Agora eu tô trabalhando muito com mão. Essa aqui foi para Gravuras da Paz, essa aqui foi para o México e outros Olha países. que legal. Esse foi um Muito projeto legal. bacana também que a gente fez. Muito bem, Adri. Gente, eu vou aproveitar então, vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conversando com a Adriane. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Estamos agora falando sobre arte, que é um assunto que a gente gosta de trazer muito aqui, né, Jaque? Claro, arte é alegria, criatividade, né? Instiga o raciocínio. É verdade. E a nossa convidada super querida, Adriane Krimberg, vai contar um pouquinho para nós sobre o seu processo criativo, como que funciona na hora de, assim, tenho que criar tal coisa, como é que surge a ideia? Bom, existe duas maneiras. Eu começo ou com o material que eu tenho à disposição, que geralmente é o que eu faço no ateliê em casa, e aí daquilo ali eu começo a dizer, o que eu posso criar com isso aqui? E lógico, né? A gente tem um diálogo interior, né? Com a técnica, e a gente Sim. começa... Daí tu começa a fazer aquele trabalho de pegar um monte de papel e riscar e começar a trabalhar, e aquilo tu vai colocando teu sentimento ali dentro, inconscientemente tu faz isso. Eu Você acho se dá que conta. aquela questão do inconsciente é aquela tua bagagem, né, Adri? De viajar, de ler livros, de vivenciar experiências diferentes, né? Repertório E é bom. aí, é um repertório que eu te Repertório é diria. importante, E a gente, como a gente estava falando antes, né? A rede social ajuda muito. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu utiliza muito essa parte Muito. da tecnologia para Muito. expor seus trabalhos, suas Sim. ideias? Com certeza, e isso tem me dado, assim, coisas maravilhosas, como eu disse, parcerias, convites, elogios.
Que seguidores, mas assim, tudo começou de uma forma orgânica mesmo. Sim, sim. Porque tu tem que registrar o que tu faz. Com Eu certeza. registrava o meu processo de trabalho, até hoje eu faço, agora eu até estou meio devagar, porque tu tem que dar um pouquinho de surpresa no que tu está fazendo. Né? As coisas não estão bem prontas, tem que dar um tempo. E as redes sociais são maravilhosas, tu conhece gente do outro lado do mundo, Exatamente. te dá um feedback assim, ó, que legal, o que tu usou, e ao contrário também acontece, eu pergunto e as pessoas me mandam as respostas, como é que tu faz isso, e tu te conecta com gente daqui mesmo, de São Paulo acontece muita coisa. Sim, sempre aquela cidade, É a cidade ilha, voltada né? para respirar arte, realmente, né? Infelizmente, Porto Alegre... Pois é, tu não Tá és indo, a tá, primeira, aquele passinho né? de tartaruga, mas tá indo. Não, tá indo pela força dos artistas. Sim, assim, que não exatamente, desistem. exatamente. Claro. Não desistem. E o nosso público também aqui, o gaúcho, ele também consome arte, ele gosta disso, né, Sim, Adri? sim, Ele busca. E cada vez né? mais, eu acho, assim, as pessoas participam mesmo. A gente vê que tem eventos assim, alternativos, que não são só aquela coisa de museu, Sim. curadoria independente, tem muito curador independente agora trabalhando, Sim, tem verdade. pequenas galerias surgindo, sim. ou em próprio ateliê pequenininho, que as pessoas fazem um happening, tem o Vila Flores, Pois que é que interessante. está sendo, nós já comentamos várias vezes Muito no programa, legal aquilo. que coisa maravilhosa, Uma né? iniciativa Desperta muito esse- legal, assim, para espetáculo. trazer, fomentar mais esse assunto, né? Claro. Fomentar, exatamente. E tu tens, eu vejo que tu tens hora bandeira, hora mão. A minha pergunta é, tu faz algo assim, bom, vou fazer uma coleção, que nem tu falou da mão, né? Agora estou muito em mão. Tu faz uma coleção, bom, agora vai ser este tema, ou tu pipoca, assim, o que vem na tua cabeça, tu vai fazendo sem uma coleção específica? Esse meu processo aqui, como eu me considero iniciante, são 10 anos. Eu me considero iniciante. Então, assim, por isso que tem essa coisa do pipocar, ainda não tem assim aquela coisa... Tem a minha cara, lógico, mas ainda não tem aquilo de fazer uma linha. Porque eu tive momentos diferentes e demandas diferentes, assim, tinha... Essa proposta da mão foi porque a gente tinha que trabalhar a paz. Daí começou a história da mão. Eu comecei a trabalhar com mão, entendeu? Ou seja, tu tinha uma temática já pré-definida. Mas geralmente é uma coisa meio inconsciente que tu vai fazendo. Que te dá liberdade também, né? Tu não fica tão presa a algum eu não tema, sou né? artista assim que estou aqui para fazer, sei lá, polêmica ou levantar alguma bandeira política, não que eu não possa fazer no futuro, mas eu acho que cada um tem o seu momento, interior, claro. E isso reflete no teu trabalho. Claro. E a gente tinha comentado antes também sobre viagens. Tu costuma buscar referências nas horas de viajar, curtir? Sim, sempre. Sempre a gente vai a museus, às vezes a família não está muito afim, mas a gente vai, porque é importante, né? Claro. É importante ver o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, o que já aconteceu e fica registrado. Isso é importante, né? O passado não pode ser jogado para trás, De né? um jeito nenhum. Tem que estar no presente, né? Que legal. Olha, eu estou assim impressionada, né? A arquiteta que virou o jogo e que está aí, ó, maravilhosamente. E Adri, como é que tu faz assim para as pessoas quererem adquirir esse teu trabalho? É via Instagram ou tu faz algum tipo de exposição em feiras? Eu tenho feito várias feiras, ultimamente até não, mas feiras alternativas, assim, que a gente sempre participa, né? E essas que acontecem na cidade, que o pessoal põe no Face. Isso é legal, né? Porque tem aquela coisa da agenda do Face, com vários tipos de programações. Lá Então, assim, ó, ficar em casa não é desculpa mais, né? Verdade, Porque tu tem, assim, uma gama imensa, com datas marcadas, fazer com horários passeios, marcados, né? passeios. Super interessante, que agrega cultura, realmente, Com arte. certeza. Tu conhece muita gente. Nossa. Conhece muita gente, muito trabalho, muito legal. E o que eu ia te falar mais? Bom, o meu trabalho, tu pode ir para o Instagram, Adriane Krimberg, né? Vai na arroba Adriane Krimberg no Instagram. Eu tenho uma página no Face, Adriane Krimberg Artes Visuais. E é isso aí. Mas que legal. Pode entrar em contato comigo. Muito bem. Parabéns, então, pelo teu trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco e compartilhar um pouquinho dessa tua Nessa história. tarde gostosa, que até música aqui, ó. Não, já tô aqui Temos dançando. aqui, ó. Olha só a vibe. Agora é só brindar. Boa. Todo sucesso para esse ano de 2020 para ti, então. Obrigada para vocês também. Um grande beijo no Silvio, que é nosso querido colega. Tem que dar um beijo para ele, né? Claro.
Então tá, gente. Então nós... Adriane Krimberg. Me É isso aí. Teve um feedback que eu meio que fiquei... Adriane Krimberg, procura no Facebook, no Google, vai achar. Então tá ótimo. É fácil agora encontrar a Adriane por aí nas redes. Gente, então o nosso programa de hoje chegou ao fim, nesse clima tropical. E a gente tá aqui, ó, terminando no clima, com Boa. um ferrugem no Vamos fundo, do dançar jeitinho agora. que eu gosto. Tu nem gosta de ferrugem, né, Constância? Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.